Você já ouviu pessoas dizendo que não lê a Bíblia porque não compreende, não entende, acha um livro muito difícil de ser interpretado, de ser lido? Bom, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo. Você não precisa ser um teólogo, não precisa fazer um curso de teologia para você interpretar a Bíblia ou entender aquilo que está escrito. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Tem pessoas que não meditam na palavra de Deus e não leem porque acha difícil. Então eu vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo e eu quero que você coloque em prática. E pode ter certeza que depois desse vídeo você vai conseguir interpretar a Bíblia. Eu vou usar algo que eu aprendi na teologia, que é muito bom, e eu vou dar algumas regrinhas para você seguir, para que você consiga interpretar e entender mais a Bíblia. Primeiro, o que você deve fazer? Primeiro, você vai orar e pedir a Deus que abra o seu entendimento. Peça para que o Espírito Santo revele para você a sua palavra. Segundo, escolha um livro da Bíblia para você começar a ler. Então pegue um livro e leia por inteiro, porque fica mais fácil de você entender o contexto, tá? Não pega trechos isolados, escolha um livro e leia. Por exemplo, eu indico você a começar pelo Novo Testamento. Comece ali pelos Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, essa é a minha segunda dica, leia o livro completo, tá? Então, o que nós vamos usar? O OICA. O OICA significa observação, interpretação, correlação e aplicação. Pensa nessa palavra quando você estiver lendo a Bíblia, que vai te ajudar na compreensão daquilo que você está lendo, tá? Porque muitas pessoas leem e fecham a Bíblia e nem lembram o que ela leu. Então, logo depois que ela acabou de ler um texto, ela pensa, nossa, o que eu li? Você já deve ter tido a impressão de você ler a Bíblia e não entendeu aquilo que você acabou de ler. Então, por quê? Não é porque você, vou dizer aqui, não é porque você é burro, não é isso, é porque falta algumas coisas que você não aplicou e você acabou não absorvendo, a sua cabeça não absorveu aquilo que você acabou de ler, você apenas leu. Então, há uma grande diferença, por isso que nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus. Então, como que nós meditamos na palavra de Deus? Usando essas estratégias que eu vou passar para você agora. Tá? Primeiro, observação. Eu peguei o livro de João, o Evangelho de João, tá? Só para você entender, só para a gente usar como base. Tá? Primeiro, ó, o que está escrito aqui? Ó, no começo, aquele que é a palavra já existia. Você vai ler isso com calma, tá? Leia a palavra de Deus com calma, num lugar, num espaço que não tenha muito barulho, deixa seu celular longe. Essa é a dica que eu dou. Depois você vai ler com calma, tá? No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Aí você lê, o que você vai começar a fazer? Observar. Primeiro, o OICA. Lembra do OICA? Observação, interpretação, correlação e aplicação. Primeiro, observação. Vamos observar o que a gente está lendo. No começo, aquele que é a palavra já existia. Aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra já estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Então você vai começar a observar o texto. Aqui, João está falando de Jesus. Que Jesus é a palavra. Ele estava com Deus. Você começa a observar esses detalhes. Que isso vai te levar à compreensão. Então, por meio da palavra de Deus, fez todas as coisas. E nada, porque tá. A palavra era a fonte da vida. Quem que é a fonte da vida? E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu apagá-la. Então você vai usar primeiro a observação. Então você viu que você leu o texto observando o texto. O que tem no texto? Quais são quais são os objetos que tem no texto? Quem são as pessoas? Primeiro você vai observar, depois você vai interpretar. Então, quem que escreveu esse evangelho? Foi João. Qual foi o contexto? Qual foi a época? Quem foi João? E depois quando você observou já o texto, você vai interpretar o texto. Como que eu faço essa interpretação? Nós sabemos aqui já pela leitura que João estava falando de quem? Estava falando de Jesus. Que Jesus estava com Deus desde o princípio, que ele era Deus e que ele é a palavra. Então, todas as coisas foi feito por meio da palavra, que a palavra é Jesus. Quando você faz uma boa observação, você já começa a fazer uma boa interpretação. E depois você vai correlacionar esse texto. Como que eu correlaciono esse texto? Você vai assimilar esse texto. Por exemplo, é por isso que a maior causa das pessoas lerem e depois fechar a Bíblia e não lembrar do que leu, é porque elas não correlacionaram aquilo que acabou de ler. Elas não interpretaram, não assimilaram aquilo que ela acabou de ler. Como que eu vou assimilar isso que eu leio? Você vai começar a entender, por exemplo, no começo, você vai começar a imaginar, vai usar a sua mente, vai levar a sua mente a imaginar as coisas. Né? Essa parte de assimilar, você vai começar a levar a sua mente a lembrar daquilo que você acabou de ler. Começa a assimilar com coisas. Por exemplo, Jesus é o caminho. Aí eu tenho que pensar um caminho e Jesus sendo esse caminho, que significa direção. Caminho significa direção. Então eu vou assimilar na minha cabeça o que é um caminho, que caminho é uma direção. Então Jesus é esse caminho. E aí isso vai ajudar a fixar na minha cabeça. E toda vez que, por exemplo, eu fechar a Bíblia, eu vou começar a pensar naquilo que eu acabei de ler. No começo, aquele que é a palavra já existia. No começo de tudo, aí você começa a assimilar. No começo de tudo, da humanidade, antes de formar tudo,
aquele que era a palavra já existia. Assim, nossa, então antes de tudo ser formado, Jesus já existia. Ele era Deus e estava com Deus, então ele era Deus e estava com Deus. Aí você começa a pensar nisso, você começa a assimilar isso, a correlacionar, e isso vai ajudar a ficar na sua memória, isso vai ajudar a fixar na sua mente. E mais uma dica que eu dou também, eu acabei de ler uma palavra, acabei de ler uma passagem, uma história da Bíblia, o que eu faço? Explica isso para alguém. Tenta explicar isso que você acabou de aprender para uma outra pessoa. Ou muitas vezes, sei lá, se você quer começar a pregar na rede social, quer começar a gravar vídeos, então isso é uma boa, porque você vai ler algo e vai ter que explicar num vídeo. Então é importante você explicar isso para alguém que você acabou de aprender. Se você não conseguir explicar aquilo que você acabou de aprender, é porque você não aprendeu direito. Então você precisa voltar naquela passagem, ler de novo, reler, similar, fazer todo esse processo, aí você explica para outra pessoa. Então por isso que é importante você ter esses costumes, tá? Ter calma ao ler a Bíblia, começar a praticar isso para que você consiga interpretar da melhor forma, para que você consiga fazer uma boa interpretação da palavra de Deus. E também isso é bom porque quando você explica isso para alguma pessoa, isso vai ajudar a fixar ainda mais na sua memória, porque você está repetindo, o segredo é a repetição. Quanto mais você repete, mais você aprende. Então são estratégias que eu uso para conseguir fixar na minha mente aquilo que eu acabei de aprender. E a última palavra, né, do Oika é a aplicação. Você vai aplicar isso na sua vida, que você aprendeu. Você precisa aplicar isso na sua vida. Como que eu aplico essa passagem na minha vida? Né? O que eu aprendi com isso? Então são coisas que a gente precisa aprender para fazer uma boa compreensão da palavra de Deus. Eu espero que você, a partir de hoje, não dê mais desculpa de não ler a Bíblia, porque acha que é um livro difícil. Não é difícil. O que a gente precisa é se esforçar para ler a palavra de Deus, para entender, para interpretar. Tem coisas que a gente precisa questionar também. Tem passagens que é um pouco difícil, eu concordo com você. Nessas passagens que é mais difícil, o que você precisa fazer? Entender o contexto da época, ver é muito importante você saber quem escreveu o livro, qual era o contexto, para quem que foi dito aquilo. Então você precisa fazer essas perguntas e se esforçar para ler. Tem uma palavra aqui que eu não entendi. Pega o dicionário, veja o significado daquela palavra. Nossa, essa parte aqui ficou uma coisa meio difícil de compreender. Leia outra versão, né? Por exemplo, tem a NVI, que é uma versão muito boa, a Almeida corrigida, revisada. Então é importante. Hoje a gente tem um aplicativo aí no celular. Então hoje você tem várias versões da Bíblia no seu aplicativo. Então veja os textos, a Bíblia que seja mais próxima do original. Se você tem dúvida em alguma palavra, você usa o dicionário para ajudar a você a ter uma boa compreensão da palavra de Deus. É assim que medita na palavra de Deus, é se esforçando, é usando a sua mente, é repetindo aquilo, você acabou de ler, fica com aquilo na cabeça, repete aquilo que você leu várias vezes até aquilo fazer parte da sua vida. Isso que é meditar na palavra de Deus, é se esforçar, é você entender aquilo que você leu, porque aquela palavra vai falar com você. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Eu tentei deixar o vídeo aqui mais curto possível, mas se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem aí. E agora não tem mais desculpa para você não ler a Bíblia, tá? Não é que a Bíblia é difícil. A gente precisa se esforçar para ler a palavra de Deus e deixar a preguiça de lado. Tem muitas pessoas que têm preguiça de ler, né? Eu sei que é um livro que não é um livro qualquer, não é um livro como os outros, mas o Espírito Santo está dentro de nós e ele vai nos dar a revelação da sua palavra. E nós precisamos orar e nos esforçar. Então lembre-se que a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta do conhecimento. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa se dedicar no conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia. Tamo junto. Valeu.